E começamos mais um jogo aqui na Casa TV versão Alex. Alemanha contra Curaçao. Os jogadores estão entrando. Será que a Alemanha vai ganhar? Curaçao. Pegamos o Havertz. E vamos lá. E começa o jogo. Perderam a bola. Curaçao. Passa pra pá. Pega a bola. Vamos tentar pegar. Goleiro linha. Passa pra Sene. Cabeçada. Roberts. Tenta pegar a bola. Pegou a bola. Tentou pegar. Neja. Tá. Roberts tenta pegar. Rei da Alemanha. Chuta. E ele conseguiu defender. E agora vamos começar. Passar para o goleiro. E ele vem. Roberts vem. E ele vai. Gol da Alemanha. Esse replay foi incrível. There goes the ball. O gol da Alemanha fazia toda a diferença. Musiara. Good ball movement and a decent position here. Com a bola. Seeking out a passing Conseguiu lane. virar. E ele vem. Musiara vem. Ele vai. Chuta pra gol da Alemanha. Olha só como é que foi. E esse replay foi sensacional. E começou. A Alemanha já começou fazendo 2 gols. E é verdade. Havertz vem. Peguei. E ele vai. E ele vem. E ele vai. E ele vai. Gol da Alemanha. Ele conseguiu fazer vários gols na Copa de 2002, na Copa de 2008, Copa de 2006 e continuando. Havertz pega, passa pra Musiara, pegou, sem tenta, Ninja, tá, passa pra Havertz. Pegar, Musiara vem. Tenta pegar, Neja, passa pra Warwick. E ele vem. E ele vai. Ele passa. Passa pra Havertz. E ele vai. E ele vem. Havertz vem. Uma travessão. Ele vai sair. Passa pra lá. Passa pra Stafford. Neja. Ele vai. E ele vem. Ele vai. Ele vem. Gol da Alemanha. Esse aí foi sensacional. Olha só o gol como foi insano. E ele vai. E ele vem. E fez gol. A Alemanha já tá 4. E o Curaçao já tá. E já vai. O Wirtz. Passa pra lá. Ele tá daí. E ele vem. Ele vai. Bom, consegue defender. Chuta a bola pra longe. Se ela tenta pegar.
Vogue. Fim do primeiro tempo. E vamos. Faz esses peças daí. Oxi. Vai guardar esse dia assim. E começando o segundo tempo. Começando o segundo tempo. Passa pra Robert. Wirtz. Traga a bola. Tenta pegar. E ele vem. E ele passa. Ele vem. E ele vai. E vai. Tenta pegar. E fazer gol contra. Wirtz. Ciara, tenta pegar. E ele vai fazer gol. E vai. Porque ele é ruim demais. Palmer consegue defender. Passa a bola pra longe. Passa pra longe. Deu mal, né? Passa pra longe. Sério consegue. E ele vai. E ele vai. E ele vai. Deu carrinho. Deu falta. E ele vai. Tiro de meta. Tiro de meta. Chuta a bola pra longe. Senna consegue. Senna consegue pegar. Senna. E ele vai. Corre em tanta velocidade. Que poder. Mas ele vem. Ele vai. Rebate. Rebatida. E na trave foi tiro de meta. Chutar na bola. Harvard pega. Rei da Alemanha. Harvard pega. E ele vai. E consegue. Quase conseguiu. E ele vai. Quase final de jogo. Harvard pega. Musiara. Pra Vogue. Musiara. Passa pra Harvard. E ele vem. E ele vai. Gol da Alemanha. Esse gol do Harvard é sensacional. Primeiro ele passou e depois fez o gol. E conseguiu. Musiara. Passa pra Harvard. Musiara. Senna. Passa pra Senna. E ele vai. E ele vai. E ele vai. Lateral. E passa. Tenta. Pegou. Through ball. Might be able to get in behind the defense. Tenta pegar. Through ball. Passa pra Musiara. A through Passa ball pra attempt. Aim Passa pra forward, Senna. looks to thread it through. Pressure forced the Lateral. error. Essa lateral foi verdadeira. They are making the change. E fazendo substituição. Fazendo substituição. E pegando. Pegando. Musiara. Tenta pegar. Senna. Losing possession. Passa pra Senna. Passa Harvard. E ele vai. Tenta. Roubaram a bola. Losing possession. Passa pra Senna. Reads the play. Passa pra Senna. Tenta pegar. Harvard. E ele vai. E ele vai. Gol da Alemanha. Esse gol do Roberts foi sensacional. Ele conseguiu fazer só no chute forte. Fazendo substituições com coração. 6-0 e jogo acaba. Isso é tudo por hoje.